estar conosco nos próximos 30 minutos, que a espiritualidade possa estar junto com ela, e com certeza ela está, né? Tem que ir ao coração fazer esse trabalho. Se der um ataque cardíaco aqui, tu já sabe. Então, meus amores, eu novamente aqui. Mas uma boa noite a todos, né? Que Deus, nosso Pai, esteja sempre nos acompanhando. Não é uma palestra, é uma conversa entre nós. E eu espero que vocês perdoem meu nervosismo, porque eu não tenho muito esse talento, os talentos, né? Mas espero que vocês todos vibrando por mim fique mais fácil, né? Então, o João me pediu para me fazer o capítulo 112 do Fonte Viva, que farei. Então, eu me pergunto isso, o que farei? Depois de 30 anos dentro da doutrina espírita, o que eu estou fazendo dentro da doutrina espírita? O que eu aprendi nesse tempo? O que Deus me reserva para mim? Então eu venho pensando, né? Estudando um pouquinho. E como é que a gente vai ver esse trabalho? É muito bom trabalhar o Fonte Viva do Emmanuel. Ele traz muitas informações para nós, muito conhecimento. Então, é muito difícil para mim, às vezes, falar os sentimentos que a gente vive, né? Certos momentos da vida, as dificuldades do dia. Então é muito difícil muitas vezes estar aqui conversando, falando. Mas como falar desse capítulo que farei, que está lá, né, no Atos dos Apóstolos? O apóstolo Paulo, no capítulo 20, no versículo 10, isso mesmo. Saulo, Paulo de Tarso, Paulo, o apóstolo dos gentis, né, Paulo? Vamos falar um pouquinho de Paulo, porque eu não posso começar sem falar um pouquinho de Paulo. Paulo, então, nasceu no século V do cristianismo, né? Depois de Cristo. E Paulo nasceu, ele era cidadão atenense, né? Então, os pais deles eram hebreus, né? Da linha dos hebreus, né? E Paulo era hebreu. Paulo, ele vivia nessa cidade, e essa cidade era portuária. Vinham pessoas de vários lugares, trabalhavam, vinham, e essa cidade, ela recebia gente muito importante. E para vocês terem uma ideia, nessa época existia 3 faculdades, e uma era lá em Tarso. Então Paulo era aquela pessoa que estudou muito. Ele sabia tudo sobre os ensinamentos evangélicos, sobre o Antigo Testamento. Ele sabia um pouco de tudo. E ele era considerado um fariseu, né, junto. Então, ele sempre esteve com aquela elite, né, dos fariseus, aqueles que achavam assim que só existia aquilo, não existia mais nada, era só isso. E daí Paulo cresceu nesse meio, sempre estudando muito, sempre, né, indo em todos os lugares. Ele vivia de Damasco, né, sempre ali, sempre naquela volta. Ele era mais ou menos 10 anos
mais jovem que Jesus. E ele nunca encontrou Jesus. Ele ia de Damasco a vários lugares ali na volta, mas nunca deparou com Jesus, Paulo. E daí, Paulo está lá. E naquela época, no Império Romano, eles davam tipo uma cidadania para quem era livre, que nascia ali naquela terra, e a Roma dava, o Império Romano dava o título de cidadania romana. Então Paulo era privilegiado, ele era hebreu e ele era romano. Então ele muitas vezes safou Paulo dos julgamentos, das prisões, porque ele dizia, não, mas como é que vocês vão me prender, eu sou cidadão romano? Então ele se safava. Aí Paulo, ele dominava também 2 idiomas, né, que era o grego e o hebraico, muito bem. Só que a gente vê Paulo em 2 versões, né? Paulo, 30 anos, naquela vida, querendo ser alguém no Império Romano. Então ele vai para Roma. E ele queria ser alguém em Roma. Ele queria um título em Roma. E daí ele vai e começa aquela perseguição. Daí começa aquelas falas sobre Jesus, o Nazareno que veio, que morreu na cruz. E Paulo não acreditava. Ele achava que era só o que Moisés tinha trazido. Ele não acreditava. Ele acreditava nos profetas, em tudo aquilo que tinha lá. Então até os 30 anos ele acreditava nisso. Depois dos 30 anos, né? Ele vai perseguir os cristãos. Muito ódio no coração, muita revolta. E Paulo vai e começa a perseguir os cristãos naquela época e condena um e condena outros. E daí Paulo um dia chega na casa do caminho, onde Pedro tem lá, está seguindo com a tarefa de Jesus, né? Então nós sabemos, todos conhecemos, né, a casa do caminho onde Pedro trabalhava, espalhando a boa nova do Cristo depois, né? E Paulo vai lá e escuta um certo rapaz, era Gesesiel, depois Pedro bota o nome de Estevão. E daí ele vê Estevão falando de Jesus, falando de Jesus as mais belas, tudo que é beleza, falando da bondade, do amor do Mestre. E Paulo fica só indagando e fica ali fazendo perguntas. Mas e Paulo ali, bravo com aquela situação, né, revoltado. E Paulo sai dali e chega aos magistrados de Roma e diz, né, tem um certo fulaninho lá que está pregando muito evangelho, a boa nova, e nós temos que dar um jeito para ele. Ele está arrebanhando muita gente. E daí os senhores da lei de Roma, né, sabendo disso, bom, nós vamos te dar um visto aqui que tu pode fazer o que tu quiser com eles, com esses cristãos. Tu pode fazer o que tu quiser. Aí Paulo começa, então, a perseguir mais ainda. E ele pega o Estevão. Estevão não tinha medo, ele pregava em qualquer lugar. Ele juntava numa praça uma meia dúzia e ele falava de Jesus. Ele tinha um amor muito grande. Ele tinha estudado com Pedro muitos pergaminhos. E ele se encantou com a doutrina do Cristo. E ele, certa feita, estava lá pregando e eles vêm e prendem ele. E ele vai na frente dos juízes da época e se defende, mas em nenhum momento ele diz que não acredita em Deus, em Jesus, no Mestre que veio, em nenhum momento ele desacredita. E daí ele é condenado. Ele é condenado a morrer a pedradas. E realmente, lá se vai, e Paulo torcendo com aquela situação, que ele ia ser apedrejado. E realmente vão para a praça, chega o dia, ele vai para a praça,
As pessoas pegam, inclusive Paulo pega as túnicas das pessoas, aqueles que estão com as pedras na mão, e bota no braço. E ele convida a noiva, Abigail, para ir com ele nesse evento tão importante. Ele ia ser aplaudido, porque ele estava condenando um cristão. E Abigail foi com ele. E ele está ali junto, Abigail. Daqui a pouco chega Estevão, ali está na praça, coitadinho. Abigail, de longe, já percebe. Tão conhecido esse moço. Me parece tão conhecido, parece o meu irmão que eu pensei que havia morrido quando eles pegaram os bens da família, e daí Abigail foi para um lado, o Estevão foi para outro, o pai morreu na prisão, e daí, parecido, mas daí já está acontecendo, né? A gente já estão atirando pedrinhas nele, e uma pega muito na cabeça dele, e esta foi a fulminante. Abigail se joga e corre. Quando chega, ela é meu irmão, e chora desesperadamente, vendo aquele irmão naquele sofrimento do humano. E ela era noiva de Paulo, né? Imagina, ele. E Paulo meio que se assusta com a situação. E daí, quando aquilo tudo está acontecendo, ele já está mais lá no plano espiritual do que ali. E ele chega e diz: Abigail, minha irmã amada. E daí ele diz: não condene ninguém, não julgue ninguém. Eu estou indo, mas eu estou indo com o mestre. E ele desencarna naquele momento, com as pedradas. E Abigail sai dali e não quer nem saber mais de Paulo, não quer mais saber de nada, e ela se retira dali. E ela vai para uma outra cidade. Se não me engano, é para Damasco, eu acho que ela foi. E ela conhece, então, deixa eu ver o nome dele, Ananias. E Ananias converte ela no cristianismo, Abigail. E Abigail, ela serve daí ao Evangelho do Cristo. Ela se converte e passa, né, a falar de Jesus, da mensagem de Jesus. E Paulo, revoltado, porque tinha perdido o grande amor da vida dele, não perdoa, e vai a Damasco, ver se pega Ananias. Ele quer matar Ananias, porque tirou o grande amor da vida dele. E na estrada de Damasco, Paulo e os seus companheiros se deparam com uma grande e forte luz. E escurece, fica tudo escuro, só aquela luz. E Paulo fica assustado, os seus soldados, os amigos que estão na volta também, ficam meio desnorteados. E aquela voz vem: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és, Senhor? Saulo, sou eu, Jesus, a quem tu persegues. E Paulo cai, neste momento, de joelhos. Que farei, Senhor? O que queres que eu faça? A primeira coisa que Paulo faz. Paulo não pede nada, não pede perdão, não pede nada. Só diz: o que o Senhor quer que eu faça? Ele diz: Paulo, a tua trajetória vai ser muito difícil, mas tu vai a Damasco. Vai e procura Ananias. E lá vai ser dito a tua missão, o teu trabalho espiritual. Quem nos conta isto é no livro Paulo e Estevão, né? Emmanuel, brilhantemente com a mão de Chico Xavier, escreve esse livro para nós. E a gente tem todo esse conhecimento dentro desse livro. Então, é um livro muito lindo para quem quer estudar a doutrina espírita. É um livro muito lindo. E daí começa Paulo, fica 3 dias, Ananias vai lá, chega lá
onde ele está na estalagem. Eu vim aqui porque Jesus assim me mandou, porque tu me perseguias, tu queria me matar, mas hoje eu vim te curar. E ele cura. Porque Paulo fica cego, né? A luz do mestre era tão profunda que Paulo não aguentou, ficou cego com aquela luz. E Ananias vai lá e cura. E Ananias disse, olha, tu é predestinado, tua missão é muito longa, mas é muito longa e muito sofrimento. Tu vai sofrer muito, mas se resigna, tudo vai dar certo. E Paulo fica 3 anos, né? Meio esperando, né? A missão dele. Ele vai com Áquila e Priscila para uma parte desértica, assim. E lá ele começa, né, a trabalhar naquilo que o pai dele trabalhava também, artesão, né? Ele construía aquelas tendas, né? E Áquila e Priscila também. Mas eram muito devotos de Jesus, os dois. Então eles recolheram Paulo com tanto amor, com tanto carinho, né? Então aí começam os 30 anos de Paulo na pregação do cristianismo, né? E Paulo, ele é chamado, ele era Saulo, né? Então ele vira Paulo, né? Paulo de Tarso. E Paulo tem essa visão do mestre. E depois ele vai trabalhar com Barnabé. Barnabé convida, depois nesses 3 anos, Paulo, a igreja, o cristianismo não está sendo bem compreendido, então nós queríamos a tua ajuda. E Paulo prontamente arregaça as mangas e vai lá trabalhar com Barnabé nas igrejas. Só que daí o Paulo prega aqui e ali, mas os judeus faziam meia dúzia de coisas, daqui a pouco não queriam fazer mais. Paulo começou a se irritar com aquela situação, mas que isso? Eu estou falando de Jesus, falando da obra maravilhosa, da Boa Nova, e os judeus não estão se convertendo? Não, eu vou para os gentios. Eu vou abrir outras igrejas, vou ir para outros lugares, porque aqui não dá mais. Porque ninguém quer me ouvir. E Paulo vai para Corinto, fica 1 ano e meio em Corinto, trabalhando naquela igreja. Priscila e Áquila também estão juntos. E assim Paulo vai trabalhando, né? Falando do Evangelho. E daí a gente só tem que ver toda a vivência de Paulo, né? E aí ele trabalha e só trabalha. Ele nunca pediu nada ao pai. Nunca. Inclusive teve uma doença, a partir dos seus 55, ele teve uma doença muito forte, que até eu escrevi, a doença espinho na carne. Uma doença que ele sentia dores de cabeça horríveis. E daí uns dizem que era para lembrar de Deus, de Jesus, para ele nunca se afastar daquele caminho. Né? Mas, né? Quem sabe? Uns dizem que ele tinha problema de visão, porque quando ele escrevia, depois que ele foi preso, ele escrevia cartas às igrejas dele, que ele fundou. Ele fundou a igreja de Corinto, de Éfeso, os Tessalonicenses, que eram tudo povo gentil, não acreditavam em nada. E eles acreditavam em Paulo. Acreditaram naquela mensagem que Paulo estava falando e se convertem ao cristianismo. Então, Paulo trabalha muito bem essa questão. E Paulo tem aqueles amores, né? Que é o Timóteo, que ele tem como um filho. E ele tem também Lucas, que acompanha ele lá na finaleira, quando ele fica preso em Roma. E ele não consegue mais escrever, porque as vistas dele ainda se cansam. E Lucas escreve para ele. E Silas e tantos outros que ele trata como filhos nos Atos dos Apóstolos, né? No Velho Testamento. Então foi muito linda a trajetória de Paulo, né? E daí aqui ele diz assim, ó, no nosso item aqui, ó: milhares de companheiros
aproximam-se do Evangelho para o culto inveterado ao comodismo. Como dominarei? Como dominarei? Interrogam alguns. Como descansarei? Indagam outros. E os rogos se multiplicam, estranhos, reprováveis, incompreensíveis. Há quem peça o reconforto barato da carne, quem reclame afeições indébitas, quem suspire por negócios inconfessáveis e quem exija recursos para dificultar o serviço da paz e do bem. A pergunta do apóstolo Paulo, no justo momento em que se vê agraciado pela presença divina, é padrão para todos os aprendizes e seguidores da Boa Nova. O grande trabalhador da revelação não pede transferências de terra para o céu e nem descamba para sugestões de favoritismos aos seus círculos pessoais. Não roga isenção de responsabilidades, nem foge ao dever da luta. Que farei? Disse a Jesus, compreendendo o impositivo do esforço que lhe cabia. E o mestre determina que o companheiro se levante para a sementeira de luz e de amor, através do próprio sacrifício. Se fosse chamada a fé, não recorra ao divino orientador, suplicando privilégios e benefícios que justifiquem tua permanência na estagnação espiritual. Procuremos com o Senhor o serviço que a sua infinita bondade nos reserva e caminharemos vitoriosos para a sublime revelação. Então, quando nós ouvimos essa mensagem, esse chamado do Mestre na nossa vida, nós temos que seguir. Nós temos que seguir, mas não barganhando. Senhor, agora eu estou na doutrina espírita, já faz uns 30 anos, o senhor sabe, né? Agora o senhor podia me favorecer, eu tenho conhecimento, eu tenho um embasamento da doutrina, então o senhor podia me favorecer um cadinho, um carro, tá? Estou sem carro, eu estou sem uma casinha, quem sabe o senhor me dá um cadinho, né? Não, né, gente? Não façam isso. Fazes o que tu aprende. Fazes com todo o amor e carinho aquilo que tu aprendeu, aquilo que Jesus colocou dentro do teu coraçãozinho, aquela doce mensagem. Guarda ali dentro e vai e faz a tua caminhada sempre pensando que tu tem que trabalhar, tu tem que servir, assim como Jesus serviu quando aqui esteve. Ele serviu, ele não veio para ser servido. Todo mundo pensava que ele ia vir um senhor dos exércitos, com exército, com riquezas. Não, ele veio num burrico. Quando ele entrou em Jerusalém, ele veio montado num burrico. A humildade de Jesus, o carinho de Jesus para com aquele povo que pedia ajuda. 2026 anos, praticamente. E Jesus é o mesmo. Jesus ainda pergunta. E nós temos que perguntar, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Por mim, pela minha vida. E eles nos sugerem. Então, essa reflexão do texto nos fala sobre a pergunta de Paulo a Jesus após sua conversão, sugerindo que a resposta para os seguidores da Boa Nova é o sacrifício, é o serviço à luz e ao amor, e não busca por privilégios. Ensina que o aprendizado se dá pela conduta moral, reforma íntima e fraternidade, e não por pedidos que visam o comodismo. Então, temos essas partes aqui que é dividido esse nosso capítulo. O exemplo de Paulo,
o serviço, não privilégio, o chamado ao sacrifício, a renovação interior, a prática da fraternidade. É isso, era só isto. Paulo morreu na miséria. Não tinha nem dinheiro para comer, nem para se instalar em lugar nenhum. E ele tinha poder naquela época. Então ele viveu 30 anos na opulência e 30 anos que ele se despiu de tudo. Se despiu, gente. Ele não queria nada. Ele só queria servir. E em momento nenhum ele pede ao Pai, que o Senhor amenize a minha morte, porque quando Paulo é morto, botam ele ali e pegam uma espada. E pã. Ele não pede que amenize. Senhor, amenize isso. Não pede. Assim como nós, porque quando nós estamos na doutrina espírita, a gente diz assim, agora sou espírita, sou bonzinho, leio o evangelho, agora tudo vai ser fácil para mim. Só facilidade, só coisa boa. Aí um belo dia, né, gente, um fica doente, o marido perde o emprego, a coisa muda tudo e a coisa fica ruim, a minha perna que não consigo andar direito, e o meu filho que está todo erradinho, e a minha filha que está toda erradinha, eu vou ter que puxar as orelhas dela, e assim. E daí a gente pensa, não, porque, eu estou no evangelho, vai ser fácil. Não é assim. O que nós temos que passar de missão, de aprendizado, nós vamos passar. Entende? Vai ser amenizado, a gente sabe que Deus ameniza, mas não que nós não temos que cumprir a nossa tarefa. Somos chamados a essa tarefa. Dentro disso, eu vou contar uma historinha não, vou contar um caos que eu vi no livro Obsessão e Loucura, acho que é do Divaldo, se não me engano é do Divaldo, do Divaldo. Essa moça, ela era espírita, ela foi fazer um atendimento maravilhoso, uma senhorinha estava precisando de ajuda, estava muito dodóizinha, e ela vai lá. Não, hoje eu vou lá na casa da Amanda fazer um evangelho, fazer um fraterno, né, coitadinha, ela está precisando do meu auxílio. E ela vai, essa moça. Chega lá, a conversação é tão boa, é tão gostoso, ela conversa e diz um monte de coisa, e as duas conversam, e ela vai, as horas vão passando, porque a gente, quando fala de doutrina espírita, a gente não quer mais calar a boca, né? E daí, quando ela olha, meu Deus, o adiantado da hora, vamos embora. E sai. Noite alta. E ela já que com medinho, né? Sabe como é, né? Bonita, uma moça. Porque ela olha pro lado assim, 3 rapazes. Era época de carnaval, gente. 3 rapazes, bonitinhos, ela disse. E vê os rapazinhos. E os rapazinhos, né? Cheio da cervejinha, de certo, né? Olha ali o galeto. Vamos cercar ela. E ela, Senhor, não precisa me livrar dos 3, Senhor, mas ameniza a situação, mestre. O Senhor não precisa se eu tiver que passar, eu vou passar pelos 3, mas o Senhor ameniza, para mim não sofrer muito, né, mestre? Ela entrou em preces nesse momento. Porque ela não estava fazendo nada de mal. Aí vocês vão dizer, mas ela não estava fazendo uma coisa boa, ajudando aquela mana. E agora 3 caras, e eles chegam nela. Um pega o braço, o outro pega a cintura. E ela grita, socorro, mas, né, à noite, né? Não adianta muito. E ela continua naquele pensamento dela, pedindo a Deus e a Jesus que proteja. Que ela não tem nada contra os rapazes. Eles só querem se divertir, e a bebida, de certo, está na cabeça. Então, daqui a pouco, quando eles estão intentos, que eles vão empurrar ela para o cantinho, assim, que daí é o derradeiro momento, a polícia. Ouve só a sirene da polícia chegando na volta. E os guri
por aqui. Vamos 3 embora e ela fica ali, com a roupinha rasgada. E a polícia vem e leva ela para casa. Gente, a gente não pede para tirar os 3 rapazes da nossa vida. A gente pede para nos dar força para que a gente seja ajudado naquele momento difícil. E ela diz, não. Aí os policiais, não, a senhora quer fazer ocorrência? Ah, são uns batas, uns sem vergonha, essa gurizada, e enche a cara, não sei o quê. Não. Eles não. Eles tentaram, mas não conseguiram entender-se. Então é isto. É a confiança em Deus. É a fé que aquilo ali vai te acontecer. É saber que tu tem uma proteção, que tu tem um divino mestre, que está ali junto contigo, um anjo de guarda, como você quiser chamar. Mas aquele que está te protegendo, que está te amparando. Não vai tirar tudo, porque a gente é muito devedor. As nossas parcelas de empréstimo são muito grandes, né, amores? Nós temos, se a gente vai olhar, é que nem uma Bíblia, de tanta página devedora. É a mesma prestação do carro, faz em 48 vezes, 50 vezes, é uma Bíblia. E daí, como é que a gente resolve, né, os nossos problemas? Na confiança no nosso Mestre, na confiança em Deus, nosso Pai, em Jesus, nosso Mestre, assim como Paulo, que curou muitas pessoas. Então o pessoal perguntava, Paulo, por que tu não te cura dessa tua doença aí? Eu disse, não, eu vim com ela. Eu adquiri ela agora. Não. Eu vou viver com essa. Chico também dizia, todo mundo dizia, Chico, por que tu não cura esse olho? Vai lá, faz uma cirurgia espiritual para esse teu olho. Não, esse mal aqui eu já conheço, esse aqui nós somos amigos já. Se eu vou lá, me curo do olho e depois me vem outra doença pior, e daí? Que eu não sei tratar. Então é sobre isso, né, gente? É que nem eu, né? Vão dizer que eu tenho a dor na perna, e eu tenho dor nos 2 braços. Só que aí a doutora disse para mim a semana passada, Rosa, vamos operar esses bracinhos? Não, acho que não. Porque agora eu ainda consigo. Imagina se eu opero, depois não posso nem fazer isso. Não, tá bom, deixa assim, deixa. Eu tenho aí uns aninhos ainda só, mais uns aninhos só. Acho que dá para segurar mais uns 5 anos, 10 anos. Quem sabe, se Deus me ajudar, né, vai dar para me segurar mais um pouquinho. Então não vou fazer cirurgia nenhuma, vou ficar dodóizinho, vou ficar reclamando. Não. Deixa assim que esse mal eu já conheço. Então é isso, meus amores. Deus confia em nós. Deus sabe o que vai no nosso coração. E eu peço a vocês, meus amados irmãos, confiem. Saibam que em momento nenhum, na pior dificuldade, nós estamos amparados. No sofrimento maior, na dor maior, na doença. Somos espíritos imortais. E essa aqui é uma passagem. Daqui a pouco nós vamos estar indo e voltando novamente, junto com aqueles amores que querem vir conosco, trabalhar mais um pouco nessa seara divina. Que todos sejam abençoados esta noite pelo nosso Mestre Jesus. Obrigado, meus irmãos. Perdoe, né, ainda a pobreza aí de vocabulário que eu tenho, mas eu agradeço pela paciência de vocês estarem me ouvindo. Um beijo nesses corações amados. Que assim seja. Obrigada, né? Não, quem merece é o Pai, né? Então ela engariou um bom tempo, né, de energia boa aqui, aí o aplauso vai levantar o ego dela e aí ela perde todos esses. Obrigado, Rosa. Obrigado, meu amor. Obrigado. Deus abençoe. Vamos aproveitar então esta energia boa, essa tranquilidade que a palestra nos trouxe.
vamos ficar bem receptivo para o passo espiritual, que neste momento, diante de cada um de nós, vai estar aquele irmãozinho da espiritualidade, colocando em nós as energias de muita paz, de muita luz, de muita fraternidade. E isto é uma dádiva, e por essa dádiva nós vamos dizer: obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, obrigado a essa espiritualidade que sempre está junto de nós, nos intuindo, nos protegendo, muitas das vezes nos carregando. Que nós possamos ter esse entendimento e agradecer sempre, porque nós recebemos muitas dádivas a todo instante. Por isso, costumamos dizer que por mais que agradeçamos, sempre será muito pouco por tudo que recebemos. Então, com os nossos corações bem tranquilizados, vamos dizer: obrigado, obrigado, obrigado. Que assim seja. Se eu agora tivesse um óculos marrom, cor desse casaco, eu ia dar as notinhas, porque vocês viram que aquela moça que vem aqui dar as notinhas sempre, ela, se o casaco é marrom, o óculos é marrom. Como eu não tenho óculos, então quem vai dar os recadinhos, eu acho que é aquela moça lá. É do Inaldo. Vai terceirizar. Você vai terceirizar. Vai terceirizar. Vou terceirizar o recado, então. Tu quer que eu dê os recados? Tu não quer não? Ontem estava de blusa branca e óculos branco, né? Foi para isso. Não, enquanto a Rosa falava, eu lembrei da música do Paulo de Tarso. Paulo, Paulo, assim disse o Senhor, por que tu me persegues? Quero dar-te o meu amor. São Paulo caído logo respondeu: atônito e triste, quem és tu, Senhor? Gente, o recadinho que a gente tem para dar é só para dizer que amanhã tem o café normal, café com cuscuz. Com leite de vaca. Com leite de vaca. Também, leite de vaca. E o estudo às 9h15, água fluidificada, água fluida tem lá no cantinho. E eu acho que era só isso, né? Não, os trabalhadores passarem dias o trabalho. com a Yara. Os trabalhadores vão com a Yara, que é sobre paranormalidade. Amanhã nós temos aula com a Yara, Regina. Tá bom? Outra Aula coisinha, especial. gente, nós distribuímos sopas nas segundas-feiras. Então, quem quiser ajudar com alimentos, marmitas, colherinhas, que mais? Sacolinhas, né, João? Sacolinhas. Faltou alguma coisa para nossa sopa? Marmita? Dinheiro. Não, é isso aí. As marmitas de 750 ml que a gente usa, porque daí elas não vazam e fica mais fácil de carregar. Então, as de 750 ml, aquelas marmitas de isopor, né? As colherinhas de plástico, daí as maiorzinhas, não aquelas de festa de aniversário, para ficar mais fácil para eles comerem. E alimentos e sacolinhas. Muito obrigada. Tá bom? Só isso. E em seguida eles vão chamarem para os passes.